Olá, boa tarde. Chegamos na nossa segunda aula e hoje eu vou falar para vocês um pouco mais aprofundado sobre aura. Quem não assistiu a primeira, volta lá para poder acessar e entender o que eu quero dizer sobre energias, como é que a aura tem influência dentro do nosso corpo e como o nosso corpo tem influência na nossa aura. Bom, para mim, a aura é o invólucro oval, luminoso, brilhante e volátil que está em torno do nosso corpo, ok? Ela é telúrica e ela pode se movimentar. Então, se eu estou aqui me movimentando, eu tenho 7 camadas áuricas que vão desde o físico até o sétimo, que vai se misturar com a camada de outras pessoas, e depois vocês vão entender isso. Então, eu vou explicar para vocês como é que a gente tem influência total nessas 7 camadas áuricas dentro do nosso corpo. A primeira camada é a camada física. E essa camada física é o condensado de todas as camadas dentro do nosso corpo. Então, é tudo que a gente sente, tudo que a gente faz, tudo que a gente fala, tá no nosso físico. Diferente dos outros corpos áuricos, o físico é o único que precisa de comida, bebida, necessidades específicas para ele se manter equilibrado, saudável e feliz. Então, o primeiro corpo áurico é o corpo físico, que é o nosso. E a gente precisa, de fato, se alimentar bem, beber bastante água, ter atividades que nos deem prazer, para a gente poder se manter em equilíbrio, esse primeiro corpo áurico. Vamos agora ao segundo corpo áurico. É o mais volátil, é o mais sensível de todos, que é o corpo emocional. Toda raiva, ódio, alegria, felicidade, todos os sentimentos estão condensados nesse nosso segundo corpo áurico, que é o corpo emocional. Então, por isso ele se torna o mais sensível. Tudo que a gente sente rebate nele. Tudo que a gente ouve rebate nele, porque a gente nunca é apático a nenhuma notícia. Então, todas as notícias que a gente recebe rebate no nosso corpo emocional. Sob o aspecto terrestre, esse é o corpo mais importante. É ele que tem a troca entre o físico, o psicológico e o emocional. É nele que a gente consegue a interação, por exemplo, energética com outras pessoas. Se você sente apatia por aquele ser, se você ama aquele outro ser, se você se sente confortável com aquele ser, então é nesse corpo áurico que a gente entende essa troca. Quando esse corpo áurico não está em equilíbrio, a gente não consegue ter excitação pela vida, a gente não consegue entender que a gente pode, que a gente consegue, que a gente vai. A gente fica meio xoxo, meio triste. Aquelas pessoas que estão desanimadas estão com esse campo áurico já obstruído, já ele tem uma cor mais opaca, mais cinza. Por quê? Porque, de fato, ou a pessoa já está vibrando há muito tempo nesse sentimento de depressão, ou a pessoa começou a ficar desanimada e deixou estar desanimada. Então, o campo áurico emocional é aquele que não vai te permitir ir para frente, não vai te dar aquela vontade de viver, não vai te dar aquela vontade de querer saber coisas novas, não vai te dar aquela vontade de entender o além. Nosso terceiro corpo é o corpo mental. E ele é o corpo mais rígido que nós temos. Por quê? Porque normalmente nós temos ideias pré-determinadas que a gente não muda, que a gente aceita e não quer mudar. Então, quanto mais a gente é assim, mais rígido fica esse nosso terceiro corpo áurico. Por exemplo, crendices estão nesse terceiro corpo áurico. Quando a gente aceita coisas que a gente não tem controle, a gente fala, tá bom, é porque ele também tá no nosso terceiro corpo áurico. Essa nossa ideia de que as coisas mudam e não podem ser mais modificadas por você, ou que você não consegue, ou que você só aceitou, tá no terceiro corpo áurico. O movimento desse corpo áurico, ele também é ligado totalmente à nossa ilusão. Então, entendam. Quando temos objetivos ou queremos que as coisas mudem ou aceitamos apenas que as coisas não vão mudar, estão completamente relacionados. Vamos ao nosso quarto e último corpo áurico que eu vou estar falando hoje, tá? No quarto corpo áurico é o corpo astral. E ele tá a mais ou menos 10 a 20 centímetros de distância do corpo físico. Ele é a barreira entre o que os outros pensam de você ficam registrados nesse corpo áurico.
E nesse corpo áurico também está registrado suas doenças hereditárias, suas doenças psicossomáticas. Esse corpo áurico que as doenças estão basicamente instaladas. No passado e no presente está registrado nesse corpo áurico. Ah, eles, como assim? É nele que está registrado as suas vivências e valores. Então, ele entende que tudo que você pensou vai construir o seu valor ao final, entende? Tudo que você vem pensando e construindo ao longo da sua vida vai mudar ou não esse corpo áurico. As pessoas já pensam, já falam, porque elas já está registrado, então já faz parte delas. Mas dá para mudar? Óbvio que dá para mudar, tudo dá para mudar. Então, essa é a última camada entre os corpos áuricos mais externos e os corpos áuricos mais internos, até chegar ao corpo áurico físico. Então, esse é o quarto corpo áurico. Na aula que vem, eu vou estar falando do quinto, do sexto e do sétimo corpo áurico e como é que a gente pode mudar e equilibrar esses corpos, tá? Então, espero que vocês assistam a próxima aula. Um beijinho e vamos estar junto!